de que as horas do dia são sempre menores do que a necessidade que a gente tem de fazer, né? Parece que, eu queria tanto ter um clone meu, eu queria tanto que o dia tivesse 48 horas, eu queria tanto. Mas a certeza que eu tenho é que se tivesse 48 horas o dia, sem técnica, sem estratégia, você e eu chegaríamos ao final do dia com a mesmíssima sensação, ou talvez até pior, né? Porque aí seriam 48 horas e você mais cansada ainda no final do dia. Então, se eu chegar ao final dessa palestra, e ao final da palestra deixem uma pipoca, tá? Fiquem à vontade, tem até mais pipocas ali atrás, pode levantar, pode pegar, tá? Deixa uma pipoca e fiquem à vontade, porque se até o final da palestra eu conseguir mostrar para vocês os caminhos para conseguir fazer mais ou menos, a gente chegou onde eu queria chegar, tá? Perguntas que vocês quiserem fazer, eu prefiro que seja no final, tá? Mas se for uma coisa assim, eu tenho que falar agora, pode ficar à vontade, não tem problema, tá? Comentários também, eu vou amar ouvir no final. Alguma coisa que vocês pensaram, eu não falei, sabe, uma ideia, uma vivência, uma situação especial que vocês tenham passado, vai ser muito bom, tá? Então a gente vai falar sobre tempo, a gente vai falar sobre produção, sobre se sentir importante, se sentir no lugar certo, na hora certa, fazendo o que você sabe que nasceu para fazer, sua alma nasceu para fazer, seja aqui ou seja lá na sua casa, seja lá com a sua família, seja com os seus amigos. Porque, olha só, porque existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas sobrecarregadas e as pessoas felizes. Existem as pessoas que fazem, e tem as pessoas que sabem o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito, e chegam no final do dia bem. Chega no final da semana, chega no final do mês, chega no final do ano, com aquela sensação de, poxa, aquela lista que eu fiz, eu consegui. Por quê? Não é porque essas pessoas são queridinhas de Deus, não é porque essas pessoas são mais, né, às vezes a gente vai até para o outro lado, pensa que é favorecida, não, essa pessoa aí, o chefe passa a mão na cabeça, e não. O importante é saber que existe uma técnica. E essa técnica ela vem de dentro. Quando você traz essa inteligência, você trabalha as suas emoções, você vai fazer muito mais com menos. Vai gastar menos energia, vai se esforçar menos. E é isso que eu quero de vocês, é isso que eu quero para vocês. Essa satisfação de sentir que, poxa, eu tô alcançando, eu estou crescendo, eu estou me encontrando naquilo que eu faço. E aí, é muito importante que a gente saiba que não existe essa história assim, eu cheguei aqui, você chegando lá na porta, todo mundo trabalha aqui, né? Tá. Você chegando lá na portinha da Estácio, opa, agora eu vou deixar a minha família para lá, a minha casa para lá, minhas coisas para lá, e aqui dentro eu vou fazer só o que tem que fazer aqui. Aí quando você sai, aí você esquece tudo que está aqui e vai viver a família. Isso é uma lenda. Viveram ensinando isso pra gente. Você tem que saber separar as coisas. Quando na verdade você é uma pessoa só, você é íntegra. Não tem que separar. Porque você vai só se cansar, vai se frustrar, vai se sentir assim, incompetente. Isso é uma lenda. E é interessante. Alguém já assistiu esse seriado, Abertura? Ele é fantástico. Eu vou contar para vocês, vai ter alguns spoilers, mas eu sei que muitos de vocês assistiram Titanic já sabendo do final do filme, então o spoiler não é tão ruim assim, né? Mas eu acho que isso está até na sinopse da série. Ruptura é como se fosse um experimento científico. Uma empresa seleciona como se fossem cobaias, pessoas que estão interessadas em participar desse experimento científico, que é
de tentar fazer isso aqui que eu fiz. Deixa lá fora, vida pessoal, e quando você sai, deixa aqui dentro a vida profissional. Como que eles fizeram isso? É por meio de um chip que eles injetam nesse grupo de pessoas que se voluntariaram. E quando as pessoas, por isso tem um elevador aqui. Quando essas pessoas estão chegando no trabalho, dentro do elevador acontece alguma coisa, sei lá, ciência, né? Acontece alguma coisa que a pessoa simplesmente ela esquece completamente quem ela é lá fora. É uma série, né? Isso não é baseado em fato real, ela vai saber, né? Que no futuro consigam fazer um negócio desse. A pessoa simplesmente dentro do trabalho, ela não sabe se ela é casada, se ela tem filhos, onde ela mora, não sabe se tem cachorro, não sabe nada, porque eles instalaram um chip que ao passar por aquele elevador, ela simplesmente deleta a vida dela lá fora. E o contrário também. Quando ela está indo para casa, ela, ao passar no elevador, ela chega, saiu do elevador, ela já não lembra mais o que ela faz ali dentro. Ela não sabe se ela trabalha numa empresa de, sei lá, moda, ou de tecnologia, ou de trabalho com veterinária, ela não sabe. E aí é o grande dilema desse. É isso que eu pensei também. Eu pensei, como é que ela lembra que ela tem que voltar pra lá? Eu pensei, não, então, eu não lembro desse detalhe, é um bom detalhe. Né? Eu fiquei assim, acho que ele sabe que ela trabalha. Tem até a segunda temporada. Como é que sabe o endereço, né? Eu pensei a mesma coisa que ele, só que a Gabriela falou que ela vai falar depois, eu falei, não vou atrapalhar. É por isso que é legal dar palestra para pessoas assim, inteligentes. Eu também não tinha pensado nisso. Eu não sei, porque faz tempo que eu assisti essa série. Acho que foi em 2022. Eu vou procurar, foi onde? Netflix? Netflix. E tá com a segunda temporada já. Eu não sei se eles respondem isso. Porque é uma excelente pergunta, né? Já viu? Tu já viu? E como é que sabe o endereço de onde trabalha? Não lembra porque. Ela só deve saber que trabalha. Mas como é que sabe onde trabalha? Ela só sabe o endereço. Enfim, Tipo, eu tenho que ir pra ali. Aí eu esqueço tudo, né? Depois eu volto pra Aí não, ali. você era casada, a pessoa não sabe onde ela trabalha. Aí qual é o dilema que gera? O dilema que gera é exatamente esse. Porque eles elevaram ao extremo, né, exageraram, que é bem Transformar as pessoas em robôs. Para ser só profissional lá. é bem característico da arte, né, do cinema. A coisa circense faz muito isso. Coloca no exagero, que é para a gente perceber a mensagem que está querendo ser dita. Mas a mensagem por detrás é essa, que não dá para a gente separar. E tentar separar é doentio. É adoecer. E é por isso que talvez nessa nossa geração a gente está ficando tão ansioso, tão deprimido, tão estressado, cansado, porque a gente está tentando coisas que são impossíveis. Então, muito melhor é a gente tratar nossas emoções, que é a nossa proposta aqui. E eu vou trazer ao final dessa apresentação 5 chaves. 5 chaves para você ser uma pessoa produtiva, se cansando menos, se esforçando menos. Só que, assim, quem olha de fora fala, nossa, que pessoa eficiente. Porque muitas vezes o que acontece é a pessoa que está para cima e para baixo, faz aqui e faz ali, você vê a pessoa correndo, toda hora a pessoa não sei o que, não, a pessoa. Aí a pessoa, ela acha assim, nossa, eu não sou eficiente, eu não sou. Eu nunca paro. Só que ela está com excesso de movimentação, inclusive, correndo para lá e para cá, para fazer menos com mais esforço, com muito cansaço. A ideia é justamente. Eu não assisti essa série, mas assim, vou assistir. Mas uma coisa também que faz nós sermos quem somos é quem nós somos lá fora. Então as nossas experiências, óbvio que não vai dar certo isso daí nessa série, eu ainda não vi, mas depois eu falo pra vocês se ver. Porque a minha experiência lá fora me faz ser uma melhor funcionária aqui. E a minha experiência daqui também me faz ser uma boa pessoa. Eu utilizo técnicas que eu aprendo aqui na minha vida pessoal e da minha vida pessoal na minha vida profissional. Então, separar isso não funcionaria mesmo. Muito bem colocado. É impossível. E aí deixa de ser, porque quando você está numa entrevista de emprego, a pessoa ela vê a sua personalidade. Né? Às vezes aquela função precisa de uma pessoa mais introspectiva. É quem você é quem você é lá fora. Você aprendeu, inclusive com seus pais, com as pessoas lá no berço,
a ser essa pessoa. Mas reservado. Como vai separar, né? E aí era o que precisava ser, né? Era, aquela vaga precisava daquele jeitinho de ser, de acontecer, né? Então, por isso, exatamente, eu vou trazer um pouquinho da minha história para contar para vocês, assim, ó, superação. Porque muitas vezes é o que a gente está precisando na nossa vida. Né? Você está aqui, mas talvez antes você estava em outro trabalho, e aí aconteceram algumas coisas ali que talvez te deixaram um pouco reticente, um pouco, não vou me esforçar tanto, porque aqui também eu não estou falando de se esforçar pouco, entende? Eu estou falando de você se esforçar na medida certa. Tudo que você fizer vai ficar bem dosado se você estiver bem emocionalmente, se a sua mente estiver em paz e bem direcionada, que é o que a gente vai aprendendo assim dos chaves no final. Nessa imagem aqui, ó, vocês estão vendo 3 pezinhos aqui, são meus. Aqui eu estou num local, aqui eu estou em outro local e aqui em outro local, na mesma semana. O que aconteceu aqui? Isso aqui foi em 2015. Eu estava passando por uma crise no meu casamento, no meu ex-casamento. E aí eu quis resolver, né? Poxa, vamos comprar uma viagem. Comprei uma viagem para o Chile. Cheguei para ele e falei, olha, comprei um pacote, a gente vai para o Chile, vai passar lá uma semana e tal. Não quero ir. E ele não foi. Naquele momento, acendeu a luz. Esse casamento acho que já era, né? Aí o que eu fiz? Peguei, troquei todo o pacote e deixei para mim. Não fui mais para o Chile. Aqui eu estava em São Paulo, aqui eu estava no Rio e aqui em Campinas. Então eu peguei e fui em locais que eu queria ir. Eu falei assim, ó, aqui eu estava num resort. Gente, esse resort maravilhoso em Campinas. O pessoal sabia meu nome, eu estava me sentindo, né? E todo mundo passava assim, sabia. Eu oferecia até travesseirinho para ficar na beira da piscina. E foi um momento, assim, bem de início de uma crise pessoal, né? Porque um divórcio, se alguém aqui passou, eu espero que se não passou, não passe, porque é muito difícil, porque é a morte de uma pessoa viva, né? E passou. Eu superei, depois de muito trabalhar minhas emoções, trabalhar meus pensamentos, trabalhar minhas emoções. Só que a vida, quem viu que o negócio é a caixinha de Joseph Klimber, é bem antigo, 29 anos aqui. A vida é uma caixinha de surpresa. A vida é uma caixinha de surpresa. Aí depois disso, eu estava superada, já estava bem. Aí eu fui arranjar uma pequena outra confusão. Não quero falar muito dessa confusão de uma forma negativa, porque às vezes é o sonho de alguém. Às vezes é o sonho. Inclusive, essa confusão aí, essa farda do exército, meu marido veste, meu pai vestia, meu sogro vestia, meu irmão, né? E eu servi o exército por 5 anos. Foi muito bom no primeiro e no segundo ano. Mas depois disso se tornou algo que minha alma não era. Sabe, minha alma é isso que vocês estão vendo, é o que eu faço no YouTube, é o que eu faço no Instagram, são os meus atendimentos individuais, são os livros que eu escrevi e ainda vou escrever. Então, aquilo se tornou um problema para mim. Não quero deixar a impressão de que é um exército, que o exército é um problema para qualquer pessoa. Não. Se tornou um problema para mim porque ali dentro eu queria ser isso aqui e eu não estava sendo, né? Eu não tinha como ser, que é diferente de quando você está, por exemplo, numa instituição como a Estácio, numa instituição onde você, não é, você é ouvido. O exército não, o exército você não tem voz. É assim, Senhor. E só, pode não, Senhor, não pode não. É só assim, Senhor. Né? E aí, eu podia ter ficado lá por 8 anos, mas eu decidi sair por 5 anos, porque eu não aguentava mais de saudade disso aqui, de estar com vocês. E aí, pronto, problema superado. Próximo problema, caixinha de surpresa. Me casei, essa foi uma parte maravilhosa, mas depois de alguns meses eu me casei em fevereiro. E aí depois de alguns meses eu engravidei, algo que eu sonhava há muito tempo. E quando eu estava, ou eu achava que estava com 10 semanas, eu descobri que há 3 semanas atrás eu tinha perdido o nosso bebê. E foi um momento muito triste, foi um momento bem
angustiante mesmo, porque eu me senti enganada, sabe? Você andando por aí, mexendo na barriga, né? Feliz e contente por 3 semanas e eu vejo não estava mais ali dentro. E a data, eu até fiz questão de deixar de 8 de setembro, né? Porque um dia depois da independência do Brasil, né? Parece que, sei lá, acho que Deus queria que eu sempre lembrasse dessa data. A gente chama ele de Eli, porque a gente não sabia, né, se era um menino ou uma menina, e eu escolhi Eli porque é um nome que pode ser tanto para menino quanto para menina. Aí depois disso a gente fez até um enterro simbólico, né? E um dos momentos difíceis foi quando a gente tinha feito o exame de sangue, né, para fazer a festa do chá de revelação. E aí, de repente, num belo dia, depois que eu estava me recuperando, né, chorando bastante, chegou um pessoal lá do laboratório, bateram na porta de casa. Ai, a gente tem que fazer outra coleta, porque a gente não conseguiu entender não conseguiram entender porque eu tirei o sangue e já não tinha mais, entende? Então, eu tirei o sangue e o bebê era de 7 semanas e precisava que ele tivesse 10 semanas para conseguir ver a sexagem, né? E vocês também, vocês têm suas histórias, vocês têm o seu passado, as suas mazelas, as suas questões. Eu estou aqui para lembrar que existe cura, estou aqui para lembrar que tem um dia depois. Sabe que toda tempestade ela tem um prazo, desde que você queira que tenha um prazo. Mas no final, quando eu estiver falando lá sobre as 5 chaves, eu vou falar bastante sobre isso, sabe? Que o ser humano, ele é como se fosse uma uva. Tem pessoas que chegam ao final da vida amargas, são vinagre. Tem pessoas que chegam ao final da vida e aí elas são um delicioso vinho, porque passaram por todas essas questões de uma forma saudável, né? E aí, essas 5 chaves vão trazer isso para vocês. Por isso que eu fiz questão de botar a série de cultura, que é para lembrar que eu estou falando aqui para vocês, e é para você, é para você, é para você, o seu coração, é para a sua mente, é para quem você é, onde quer que você esteja, não só aqui, como em meio à sua família, em meio até lá na sua academia, em todos os locais que você for, que você seja essa pessoa superada, que você seja essa pessoa tranquila e trazendo para dentro, trazendo para si essa percepção de que a nossa mente tem um negócio que a ciência chama de plasticidade cerebral. É uma plasticidade neural. Os nossos neurônios, é mais ou menos, eu gosto de usar o recurso da caminho de formiga. Uma formiga, eu não sei nem como pesa ali, eu não sei, deve ser microgramas ali, né? Se ela passa no gramado, uma vez, não acontece nada. Agora, se ela passa 2, 3, 4 e a galerinha dela continua passando ali, começa aquele terreno fica marcado. Você olha e sabe, opa, tem um caminho de formiga ali. Ou tem um formigueiro lá, ou tem um formigueiro aqui. Né? E é isso que é a neuroplasticidade. É essa capacidade de modelar o seu cérebro a partir daquilo que você vai fazendo, daquilo que você vai pensando, daquilo que acontece nos seus dias, aqui dentro, nos seus pensamentos. Porque você pode seguir pelo caminho da reticência, o caminho da amargura, o caminho de não dar certo só para mim que não dá certo. E eu vou fazer dar certo, né? Porque você está vendo que não está dando certo, mas você quer que dê certo, e aí você começa naquela coisa assim, vai ter que acontecer, e aí você não dorme bem, porque você quer fazer mais, fazendo mais e mais, e não entendendo que é aquela questão de você trabalhar a sua mente, de você trabalhar a sua técnica, a sua estratégia, porque você é igual à imagem do Criador, então você tem essa capacidade de ser criatura criativa. Você cria, você faz.
festa. Porque o contrário disso é você passar por toda essa situação e ficar levando, ficar trazendo essa bagagem, trazendo isso para você. E aí você tenta modificar a sua vida em uma semana. 2 meses. Não, essa semana vai ser diferente. Vou fazer. E quantas semanas fazem que você está? Ah não, essa semana aqui é só essa semana que vai ser assim. E aí, semana após semana, isso acontecendo. Ah, é porque a Estácio é desorganizada? Não. É porque o seu ambiente interno não está bem trabalhado. Porque quando a pessoa está blindada, os seus pensamentos dentro da sua cabeça só você manda. Ninguém vai conseguir entrar na sua mente e colocar lá dentro os pensamentos. Já parou para pensar que pensamentos, na verdade, você aplica isso através do verbo pensar, você tem escolha. Porque senão você começa a fazer e adoecer. Mentalmente. E aí, o próximo passo, você começa a ver isso no seu físico. Você começa a ver que a sua cama já não relaxa mais. Você deita na sua cama e, poxa vida, eu estou com insônia. Não estou conseguindo dormir. Eu vou falar bastante sobre essa questão lá também nas 5 chaves. Como é que você vai fazer para se tornar uma pessoa que deita e dorme, né? Que consegue realmente descansar, chegar no final do dia e falar assim, opa, eu estou descansado. Porque senão vai acontecer como aconteceu comigo. Porque mesmo depois que eu passei por toda aquela situação que eu falei para vocês, nós somos humanos, né? Eu trabalho com essa questão de terapia desde 2010, mas se você não se mantém, se você não se foca, você sai da linha e aí você começa a perceber que você está se esforçando demais e trazendo resultados menos. E aí o que acontece? Você olha para a sua vida e você começa a já não se identificar mais. Você olha para a sua vida e fala, nossa, eu estou fazendo, nossa, estou acontecendo, eu estou percebendo que vai dar certo. E você vê que semana após semana parece que está acontecendo o contrário. Está dando mais errado, não está trazendo o resultado que você queria. E aí você tenta novamente. E o que acontece é que você... E eu me assusto. Eu sabia que ela ia gritar. Por isso que eu não falei. Ela não sabia que eu ia fazer isso, né, mãe? Porque eu queria ser feito, porque, né? Era um efeito sonoro. Você começa a ficar uma pessoa disfuncional. Uma pessoa que já não serve mais. Poxa, era uma taça tão bonita. Ela servia água, ela servia suco, ela servia chá, ela servia o que eu quisesse colocar aqui dentro. É uma taça de água. Mas ela podia servir muitas coisas e agora ela não serve nada. Inclusive, ela pode servir para machucar as pessoas. E não é o que acontece? Uma pessoa ferida, não curada, começa a machucar os outros. E, gente, ó, quem está aqui, quem era para estar aqui, tá? Não fica pensando assim, meu chefe era para estar aqui, ouvindo isso, mas aquela lá, ela devia estar aqui. Quem está aqui é porque era para estar aqui. Então, traga isso para você, sabe? Sabe que eu estou me machucando? Eu vou voltar, eu tenho que estar aqui, só que eu preciso ir. Vai bom. Será que eu estou me machucando? Será que eu estou servindo? Porque a taça, ela não serve para outra coisa se não for para servir. Então, se você vem e fica, nossa, só tem problema. Gente, mas você foi contratado para resolver problema. Você já parou para pensar nisso? Porque se não tivesse um problema que você resolve, criança, criatura de Deus, vamos mandar embora. Agora tem aí, né, a inteligência artificial, vamos mandar embora. Então, é para o problema que você veio. É para servir. Se você não se cuidar, você corre o risco de se machucar e machucar as outras pessoas. Né? Deixa aqui um vídeo para eles recolherem para nós. Tá sem Essa. raiva.
Fiquem tranquilos, viu? Eu não tenho medo disso daqui, não. Quem vai ter a graça? É muito importante que você se lembre que você é para servir. Os problemas, eles vêm para você para que você os resolva dentro daquela limite ali do seu escopo e tudo mais. A gente vai falar bastante sobre isso lá nas 5 esferas. Mas antes, eu quero passar para vocês um áudio. Eu espero que dê para ouvir. É um áudio e também vai ter uma encenação aqui, viu, Qualquer gente? coisa, A pipoca aí que eu trouxe, e a TI também. Tá aqui para resolver. Eu estou brincando, deixa eu Qualquer coisa o inspetor resolve, se o inspetor resolver, o TI resolve. tem tem sempre uma coisa. tomada ali pra Vou poder falar resolver. sobre isso lá nas 5 A gente está chaves. falando do som, menino. Ah, então, Não depois sei. eu Não, volto. esse não vai resolver. Eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês. Por isso a pipoquinha aí, porque tem algumas coisas de circo também, mas deixa uma pipoca no final, né, gente? Vai assim. Vamos ver se vai dar para ouvir. Vê ali, inspetoria não é. Tá muito baixo, né? Não dá para ouvir, né? Não. Então vai ser sem. Pode entrar. Pode entrar. Uma pausa para ali. Tá aqui na frente. Né? Muito obrigada, viu? Desculpa aí o trabalho extra que eu tô dando. Queria que vocês estivessem aqui assistindo, porque pelo menos. Aqui, ó. Vai levar pipoca. Vai levar pipoca com agradecimento. Essa doida que vem aqui é uma taça. A gente tem mais o que fazer. E a pessoa ainda vem quebrando a taça. Obrigada. Obrigada, viu? Mas tem que guardar a última pipoca aqui. Senta aqui, vamos assistir. Não precisa. Tem que guardar a pipoca pra sempre. Né? Porque não foi avisado, né? Em breve. É uma pena que o som não vai dar para mostrar, mas acho que não tem problema. Eu faço com a narração mesmo. Aquelas caixinhas ali de cima não funcionam? Aí era pra funcionar. E quando eu também sobrou no show. O som da tua chuva. Não, não vai chegar. Tá ouvindo? Não dá para ouvir. Dá pra ouvir, Vai vai entender. entender. Dá pra ouvir. Sim. Troca o local do som ali. Já foi? Pro Data Show. Já pensou? Não reparei. Seleciona ali no som real técnico. Não, Data Show reconhece que a gente botou aqui. Não tem problema não, eu faço a narração. Fui eu que fiz essa narração, eu faço nova, ao vivo aqui. Especial para ao vivo, não é? Uma vez eu fui no show da Britney Spears e era só playback. Ela mais trocava de roupa do que fazia o próprio show. Foi no Rock in Rio, foi. Aí o pessoal ficou zoando, você vai no Rock in Rio também? Não tinha só de pop? Mereceu mesmo. Tinha que ter ido no Rock, se é Rock in Rio. Mereceu ficar assistindo a Britney Spears só trocando de roupa. Tu foi? O dela foi de Foi performance. Não, foi porque eu Ela assisti. falou. Já estava Ela também falou. cantando. Muito tempo atrás, né? Eu era criança, acho. Ela não falou que ia cantar, ela foi performance. Você que achou que ela ia cantar? Ela Aliás, foi quem achava que ela cantava, né? A voz dela toda romantizada. Obrigada. Tchau, obrigada. Então vamos lá, gente. Eu quero mostrar para vocês uma das coisas. Uma, então, a gente já entendeu, que é esse lance de tentar separar, né, os ambientes dentro da nossa cabeça. Só que a nossa cabeça
esperamos, ela é inteira. Ela é única. Pode deixar. Não vai dar certo, não. Quer tentar com o isopério? Como é que fala? Não tem Bluetooth? Então deixa. Vamos embora, gente. Bora, senão vai chegar a hora de vocês ir embora e falar, meu Deus do céu. Que horas são? Não sei, 4h20. Mas a imagem passa? Isso. Essa imagem não passa não. Ah. Ela é fixa. Eu tenho deixado assim desde o início. Então a gente entendeu que você tenta separar as coisas e isso é um problema. Um outro problema é o problema de você tentar equilibrar pratinhos, né? Então você fica o tempo todo lá tentando, eu vou equilibrar. Não dá certo. Não, agora vai. Eu tô mirando aqui certinho, vou equilibrar pratinhos. Não dá certo. Esse deve ser o problema desse aqui. Se eu usar esse aqui, eu acho que agora vai, hein? Opa. Não dá certo. Ensinaram pra gente mais uma coisa errada, que é a ideia de que você tem que equilibrar as coisas. Só que toda vez que você tenta equilibrar as coisas, você está no caminho errado, porque você está pensando que é possível que as coisas fiquem sempre equilibradas. O contrário disso é uma ideia que eu quero que vocês levem. Ao invés de tentar equilibrar, eu quero que vocês busquem harmonizar. É diferente. Não é só uma questão semântica. O maestro, ele trabalha a harmonia da peça. Ele trabalha a harmonia da orquestra. E eu não sei se vocês sabem, o maestro, ele não se preocupa com toda a orquestra simultaneamente. Ele traz uma ênfase aqui e pede para abaixar um pouquinho aqui e coloca a intensidade aqui, que é algo um pouco mais suave aqui. E ele não trabalha todas as notas ao mesmo tempo. Ele trabalha uma nota aqui, uma nota ali. E é isso que a gente vai ver lá no final. Eu vou apresentar para vocês as 5 chaves desse autocuidado, né? De você se tornar uma pessoa que cuida de suas emoções. Então, pare de querer ser equilibrista, porque o equilibrista ele só se cansa. Eu não sei vocês, mas eu, toda vez que eu ia ou que eu vou a circo, quando chega na parte do equilibrista, eu fico com um certo receio. A pessoa andando em cima de um fio, numa bicicleta e com o patinho equilibrando. Medo que essa pessoa caia, que essa pessoa se machuque. Agora, o maestro não. O maestro é aquela figura que muitas vezes você presta atenção ali nele. Você está focado nele. E você vê que ele faz muito mais com muito menos. Ele faz apenas algum gesto de mão e isso já traz resultado. A gente tem algum problema com relação aos altos e baixos da vida. A gente, quando pensa em crescimento, eu me formei, agora eu vou arranjar um emprego, e aí nesse emprego eu vou comprar uma casa, e aí vou comprar um carro, e você imagina que a coisa vai ser retinha, igual aqui, né? Essa linha de crescimento que só cresce, tá vendo? Só sobe. Só que a linha real, essa não é a linha real do crescimento da nossa vida. A linha real do crescimento da nossa vida são esses altos e baixos. Isso aqui é vida. E aí, durante esse crescimento, muitas vezes, o que acontece quando você pega uma partezinha lá, isso aqui é mercado de ações. Eu peguei lá no Google, coloquei lá criptomoedas, bitcoins, isso aqui são bitcoins. E aí, tá vendo que tem um vermelhinho aqui, ó? É porque aqui era muito grande e aí tem esse vermelhinho. Aqui gerou uma queda. A pessoa comprou por R$43 mil. E é claro que você compra frações, né? Você não compra com esse dinheiro todo, você pode comprar uma parte só. Aqui nem é sobre isso, mas é para você entender um paralelo com a sua vida. Em dado momento, 30 de dezembro de 2017, a pessoa foi lá e comprou. Calma aí, gente. Comprou no dia 16. Comprou no dia 16. Já falou, meu Deus, eu peguei o corte errado. Né? Eu queria falar uma coisa para a outra aqui. R$
R$2.000 ela comprou no dia 16. Final do ano, vou ficar rico agora, gente. Eu prometi que eu ia ficar rico. Vou comprar esse negócio. Aí chegou no dia 30 de dezembro, a mulher, cara, ou a esposa, cara, sei lá, quem comprou isso aqui, tava querendo matar essa pessoa que perdeu 20 mil reais. Mais de 20 mil reais. Em 2 semanas. Então, a vida, ela é feita de altos e baixos. E quem respeita isso, quem entende isso, chega no final, olha só, o senhor paciente que comprou lá por 43 mil, esperou o tempo certo, em 2025, bate em você, R$500 mil. E eu não estou inventando isso aqui é história. Isso aqui é real, isso aqui aconteceu, isso aqui é legal, isso aqui nem é crime, tá, gente? Isso aqui, vocês sabem. Muitos de vocês, inclusive, têm essas moedas, têm investimentos, né? Então, quando você entende que os altos e baixos da vida não são para você sair correndo, não são para você achar que não está dando certo, mas são para você continuar, para você seguir, porque assim é a vida. Aqui tinha uma música também, essa é só uma orquestra, né, no final, mas era para falar sobre esses altos e baixos que é a própria música. Então, enquanto eu estou falando com vocês, a minha voz, né, tem ondas sonoras, se você pegasse, você ia ver, tem um desenho, e são altos e baixos. Essa música tem esse desenho de altos e baixos. Altos e baixos é como a vida trabalha. Aqui também é um outro vídeo, tem uma partezinha que vocês já sacaram o que é. Batimentos cardíacos. Tum, tum. Tum, tum. Essa parte vai ficar bem legal, é bem emocionante a gente ouvir o batimento cardíaco, né? Ele traz essa coisa. Tum, tum. O contrário, quando fica reto, perdemos uma pessoa. Aí vem a certidão de óbito. Então, gente, façam as pazes com as coisas estarem em algum momento numa correria e depois, poxa, podia ser sempre paz, né? Porque as coisas não são iguais nem na natureza, olha só. Esse aqui é um gráfico das temperaturas do ano, né? As estações do ano. Estamos de agasalho aqui agora, né? Daqui a pouco a gente fica só de regatinha, vai pra praia e morre de calor, né? Só quer sombra, água fresca, um coquinho lá na praia. Então, tudo na vida são altos e baixos. E não é porque a sua vida está errada. Não tem nada de errado com você. Fique em paz, fique tranquilo. Só espere um pouco mais, porque o resultado está para vir, ele vem depois disso. A tentativa de equilibrar todas as áreas da vida leva à sensação constante de fracasso, pois parte da falsa expectativa de que tudo deve receber a mesma atenção o tempo todo. Então, lembra que a gente tentou equilibrar os pratinhos? Você tentando equilibrar os pratinhos, né? Porque falaram para você que você tem que fazer academia, que você tem que comer bem, que você tem que cuidar dos filhos, do cachorro, que você tem que ser um bom profissional, e você realmente, vamos em busca disso. Mas tem ferramenta para isso, e não é equilibrando pratinhos. É entendendo que essa semana, poxa, eu vou ter levado meu cachorro para o pet shop, não levei. Não é porque você é uma pessoa incapaz, que você é uma pessoa que chega e começa, né? A pessoa começa a ter coisa de se martirizar, começa a pessoa se colocar para baixo numa situação que não tem nada a ver. Porque ela ficou lá tentando equilibrar o pratinho. Tudo está perfeito, porque toda vez que você está equilibrando o pratinho, você parte da premissa de que se não tiver todos os pratinhos no ar, está errado. E quem está certo? Quem está certo é o maestro. Trabalhando as harmonias. A música clássica, ela é assim, né? Taran, taran, taran. Daqui a pouco. Taran, taran, taran. Poxa. A música clássica, ela é imortal, né? Quantos séculos e algumas até milênios aí com a gente, né? Então é muito importante que você lembre-se disso. Aqui também era mais um vídeo do Flávio Augusto. Conhecem Flávio Augusto? Conhecem. Flávio Augusto, ele é um grande empresário, na verdade ele é bilionário. Ele trabalhava na aeronáutica, e aí ele deixou a aeronáutica, viu que não era ali, e hoje ele trabalha ensinando os jovens a vender. Né? Então, o trabalho principal dele é ensinar os jovens a serem bons vendedores. E ele tem outras empresas também. E nesse vídeo, ele vem para validar isso. Ele vem falando, olha, toda vez que você tentar equilibrar, você vai só se frustrar. Você vai só se cansar, porque você fica com
ideia de que é possível equilibrar. Quando, na verdade, você tem que buscar a harmonia. Né? Então, eu trouxe aquele livro anterior, né? Eu trouxe um livro aqui. Esse livro muito bom. Agilidade Emocional. A Susan, ela trabalha com o pessoal lá de Harvard, ela trabalha com ela é uma psicóloga e trabalha com médicos que estão em formação. Igual a gente aqui numa universidade, ela cuida da mente dos médicos e ela mostra essa questão. Não tente equilibrar, porque senão você vai se frustrar achando que não está fazendo certo. Tá? Mas, falamos do problema. Né? Gostei de falar? Eu falei com o rapaz aqui, com o diretor, que ele vai buscar uma construção maior. Mas agora eu acho que nem vai ter mais. Não vai? Eu acho que não. Se Se quiser avisar para ele voltar, porque eu tenho quase certeza que não tem não. acho que ele faz. Já foi. Mas como ser maestro? Meu convite para você é que no seu dia a dia você se pergunte: poxa, nessa cena aqui, eu estou sendo equilibrista ou estou sendo maestro? Não, estou sendo uma maestria. Estou trabalhando com excelência aqui isso. Ou eu estou fazendo menos com mais. Se pergunte isso. Tá? E agora eu vou trazer para vocês 5 chaves. Se vocês não tiverem, né, ver que o pessoal às vezes anota alguma coisa no celular, mas depois eu posso mandar os slides para quem quiser. Tá? Então eu vou chamar de clave. São 5 chaves e aqui nós temos um acróstico. Né? A cada inicial vai trazer um significado. E clave, essa imagem que a gente tem aqui atrás, a clave de sol, é uma das notas musicais que a gente tem. Né? Então, para que você seja uma pessoa que se cuida, uma pessoa que preza por suas emoções, você tem que fazer o uso dessas 5 chaves que eu vou passar para vocês agora. Primeiro, C. Então, lembrem, clave. C. Criação ordenada, que é o contrário de entropia. Né? Então, é uma entropia negativa. Vou explicar o que é entropia. Entropia é um termo que veio inicialmente do pessoal da engenharia. Eles entenderam que se você não cuidar, a taça foi um exemplo. Se você não cuidar, ela quebra. Se você não cuidar, quebra. Se você não cuidar, quebra. Se não cuidar, amassa, estraga, apodrece, enferruja. Tudo é assim. Então, esse é um termo, a entropia, que é o que a gente não quer, né? Por isso a gente passa creme na cara, porque a gente não quer ir por esse caminho, as coisas envelhecendo, enferrujando, estragando, apodrecendo. E aí o que a gente quer é uma criação ordenada, ou seja, uma entropia negativa, que é o contrário da entropia. Quando você não está cuidando das coisas, elas estão sujeitas à entropia, vai dar ruim. Tem até um seriado, bem documentário, na History, algum desses canais antigos que quase já o pessoal não assiste, né? Mas era um dia depois de amanhã, se eu não me engano. E ele mostrava o que acontecia, assim, um dia depois de nenhum ser humano na Terra. É um negócio bem dramático, assim. Não tem mais nenhum ser humano na Terra. O que acontece com o planeta? Aí mostrava, né, o que acontece um dia depois, uma semana, um mês, um ano, 100 anos, 1000 anos. Aí vai mostrando as coisas que vão deixando de existir porque o ser humano não cuidou. Então, o primeiro passo é você lembrar que você tem que cuidar. Para você ser uma pessoa com autogestão, você precisa lembrar que está tudo bem se você faltar uma vez à academia, mas não falte um mês ou 2. Tá? Porque às vezes não acontece, às vezes não dá para ir. Mas está tudo bem de no final de semana, ou uma refeição por semana, você se alimentar do que você quiser. Mas não faça isso uma regra, você buscar cuidar dessas questões. Porque, lembra, a gente é um ser humano. Então, a forma como você se alimenta, a forma como você se exercita ou não, vai fazer de você uma pessoa mais longeva, mais saudável. A gente é o que a gente come, né? Isso é um fato. Né? Então, lembrar sempre disso. Como que está a minha criação? Está com ordem? Porque você está trazendo material para você queimar? Tem energia para queimar? E a energia vem disso.
saúde mental sem falar também de saúde física. A gente precisa cuidar de quais são os alimentos que você está consumindo, se você está praticando atividade física ou não. Então, nosso primeiro é criação ordenada. Liderança de si. A gente quer que as pessoas façam o que a gente fala para elas fazerem, né? Você pede, olha, faça isso, faça aquilo. Só que se você não faz isso primeiro com você, se você não é a pessoa que está se liderando, que você está se colocando a caminho, você não vai chegar lá. E muitas vezes você não chega lá porque seus filtros estão errados. Né? Tem um óculos rosa aqui, e agora tudo se tornou rosa. E aí você coloca na sua cabeça, não, gente, é certeza. Estão de perseguição comigo. Porque, olha só brigam comigo, só chamam minha atenção, só mandam tarefa para mim, mas ó, tirou os óculos, mudou. Então a liderança de si é você trazer essa conversa interna de compreender que muitas vezes a coisa não é desse jeito que você está falando. Procura olhar de fora, procura olhar do alto, procura olhar de cima e veja se não são só óculos que você está vestindo, um filtro que você está vestindo. Você fica até com uma certeza, né? Ai, tenho certeza que estão me perseguindo. E na verdade, não necessariamente. Pensamentos. Você vai liderar as pessoas a partir do momento que você liderar a si mesmo. E os pensamentos, eles vão gerar comportamento. E os comportamentos, eles geram resultado. Então, tudo que você está vendo na sua vida hoje, né, às vezes você não gosta do que está vendo, mas isso aconteceu porque antes teve um comportamento que te levou a trazer esse resultado. Ou teve um comportamento ou teve a ausência daquele comportamento. Você fez alguma coisa, você deixou de fazer e trouxe esse resultado. E tudo começou antes na sua mente, nos seus pensamentos. E esses pensamentos, eles vão trazer um resultado para você. Né? Então, muitas vezes a gente quer que as pessoas mudem, mas e se eu pudesse ter a mudança que eu quero ver? Porque muitas vezes eu posso ficar aqui falando para você assim, olha, se você comer uma maçã por dia, isso dizem que vai evitar câncer, né? Nossa, é quase que milagroso uma maçã por dia. E eu só estou falando. E você nunca me vê com uma maçã na mão? Né? Lembrando, gente, por favor, quem está aqui é para estar aqui. Não fiquem pensando que fulano deveria estar ouvindo isso. Mas se quiserem me chamar de novo depois, para que fulano esteja aqui ouvindo, eu venho, não tem problema, vai ser maravilhoso. Isso aqui é fantástico. Vou pegar vocês no Brasil, eu Então é muito importante isso, sabe? Que você entenda que é muito mais o exemplo que vai trazer os resultados do que você ficar se gastando saliva sobre o que você quer. Lembra que eu venho falando sobre fazer mais com menos? Existe uma teoria de Pareto sobre o 80-20. 80% dos resultados, eles vêm de 20% das coisas que você fez. Então, sabe aquele falatório do seu filho? Todo aquele falatório foi uma frase que você falou, que ele falou, ele mesmo, né? Ele tem razão. Você deu uma palestra lá para ele, e uma frase só. Então é muito melhor que você busque entender, nossa, o que eu falo que impacta as pessoas? E cada pessoa vai se impactar de uma forma diferente. Então busque entender as pessoas ao seu redor para conseguir captar essa frase que eu falo e faz sentido para a pessoa se torna mais colaborativa, a pessoa vem para o meu time, a pessoa compra a minha causa. 80-20. Até no nosso guarda-roupa. Vocês vão lembrar que tem lá 100 peças, 20% do guarda-roupa você usa. Aí todos aqueles outros você fala, gente, só por espaço, só você usa só aquelas roupas, as mesmas roupas. E a gente faz isso em tudo na vida. O 80-20 está em tudo em nossa vida e eu convido você a lembrar de fazer isso no seu dia a dia, com os seus relacionamentos, no seu trabalho. Antifragilidade. Esse aqui é um dos meus livros. É o primeiro romance que eu escrevi, o primeiro e único por enquanto. Eu tenho 6 livros publicados e esse daqui eu conto aquela história que eu contei para vocês, só que de uma forma romanceada.
Né? Inventei nomes para os personagens para contar a história do meu divórcio. Então aqui a antifragilidade, quem conhece o termo antifragilidade? Antifragilidade tem um outro termo que é muito mais conhecido, que é aquele que te convida a ser resiliente. O termo resiliente é mais conhecido, né? Todo mundo conhece o termo resiliente. Vamos pegar esse aqui de exemplo. Esse papel, ele foi amassado. Tá vendo que ele não voltou ao seu que era? Ele não é muito resiliente. Agora, vamos pegar aqui esse exemplo aqui da... Aqui a gente já tem uma coisa mais resiliente, que eu dobro ele volta. Esse aqui mais ainda. Esse aqui eu dobro, ele volta. Ele é mais resiliente. A resiliência é a capacidade de você se dobrar, né? A vida te amassou, a vida te fez coisas com você e você volta a ser o que era. Só que, gente, a antifragilidade é um degrau acima disso. A antifragilidade é uma resiliência melhorada. Porque a antifragilidade, ela não volta a ser o que era. Ela usa todo aquele impacto para ser melhor. Então, a antifragilidade, ela não volta a ser o que era. Ela usa o problema como um degrau e vai agora para um novo nível. Porque, gente, pelo amor de Deus, foram muitas noites de sono, de insônia. Foram muitas lágrimas. E se eu voltasse a ser o que era? Depois de tanto sofrer, eu vou voltar a ser o que era? Não, eu quero ser melhor. E isso eu tinha muito claro para mim. E eu quero que vocês tenham claro para vocês com os problemas que vocês estão passando e vão passar. Opa, esse problema é um degrau. Antifragilidade. Vou pisar nisso e vou subir, vou olhar as coisas de uma nova perspectiva, de um novo ângulo. Isso é possível. Aplicando cada uma dessas chaves que nós estamos trazendo, que são coisas que vocês já ouviram falar, mas eu não estou aqui só para contar coisas novas, eu estou aqui para lembrar que muitas vezes na correria do dia a dia a gente esquece que somos a melhor ferramenta que a gente tem. E quando você se cuida, nossa, como você fica muito, muito mais eficiente, muito melhor. Né? Voz autêntica. Então, o Vzinho lá do clave é voz autêntica, que é a mesma coisa que protagonismo. O que é isso? É o que eu venho falando durante a palestra inteira. Quem está aqui, está aqui. Então, é sobre você. É aquelas imagens, eu vou contar a história para vocês devem estar pensando, o que é isso, gente? Essa pessoinha aqui, ó, até calhou de um desenho bem certinho aqui mostrando. Sou eu. Essa aqui sou eu, essa aqui sou eu. E essa aqui sou eu. O que aconteceu aqui nessa situação? Eu não fui protagonista. Quantos anos eu tinha ali? Uns 8? Uns 8, 9 anos. Estava fazendo uma competição de natação e eu não fui protagonista. Eu fiquei lá fofocando. Ai, deixa eu ver o que está acontecendo. Eu estava lá nadando. Gente, sem brincadeira. A borda da piscina, para eu ser medalha de ouro, porque como vocês podem ver ali, eu sou medalha de prata. Já estou dando spoiler. Faltava isso. Faltava um pouquinho para eu chegar lá. Aí eu quis fofocar. Não fui protagonista, eu quis ver. Aí deixa eu ver o que estão fazendo. Eu fiquei de pé na piscina. Olha ali eu. Ao invés de eu continuar nadando, que muitas vezes o que a gente faz na vida, continue a nadar. Já ouviram assim, na Dora, né? Continue a nadar. Lembra lá do gráfico. Continue a nadar. Só faltava um pouquinho para eu bater a mão. Medalha de ouro para mim. Eu fiquei toda desolada, eu estou até encostada na parede aqui, ó. Se vocês olharem com mais cuidado, estou encostada, olhando para a foto assim, tipo... E eu lembro disso, tá? Eu tinha 8 anos, há 30 anos atrás. E eu lembro desse dia. Porque foi decepcionante. Olha a minha carinha aqui, ó. Eu estava até chupando a língua aqui, ó. Estava assim, chateada com minha medalhinha de prata lá. Podia ser de ouro. Né? Então, eu não fui protagonista. E quantas vezes na vida a gente prefere ficar falando, ai, fulano está sendo favorecido, ai, fulano nem faz nada. Né? Porque olhando, a gente acha que a pessoa não faz nada. Nem faz nada e está sendo promovido. Olha eu aqui para convidar você a não fazer nada, muito entre aspas, porque eu não quero vocês assim doidos, correndo, fazendo. Porque eficiência é a pessoa entregar no prazo, entregar certo, entregar até melhor, sem ficar doida, descabelado e careca. Graças a Deus, careca. Pelo jeito não vai ser. Né? Então é isso.
você ser protagonista, você lembrar que é sobre você, que é o único lugar que você pode afetar é o seu próprio quadrado ali, tá? Então, espaço criativo é o que vai fazer com que você tenha essa capacidade. Ócio criativo, já ouviram falar? Ócio criativo. Não consegue? Isso é prática. É prática. E aí, o meu convite é para você colocar assim, eu não consigo fazer isso, porque talvez você esteja tentando por um período muito grande. Coloca no despertador, coloca no celular. 3 minutos. Para começar, o ideal são 15 minutos por dia. Porque a gente está sempre fazendo. Já perceberam? Está sempre fazendo. Está na privada, está fazendo. Respondendo, não sei o que, está lá no trânsito, no carro, semáforo fechou, graças a Deus, pega o celular e vai responder coisas. E, gente, eu estou falando isso aqui e eu sou a primeira a ouvir. Não pense você que eu estou perfeitinha aqui falando para vocês, olha, nossa, como eu... Não, eu estou aqui, eu sou a primeira a ouvir. Eu também cometo esse tipo de erro. E é sempre bom a gente estar lembrando. Eu fui recentemente para um retiro de silêncio. E aí foi muito bom. 3 dias de retiro de silêncio. Deus me livre. Muita gente fala isso, viu? 3 dias e 3 noites num mosteiro, com a proposta do silêncio. E eu pude perceber uma coisa muito legal. Como 15 minutos é muito tempo. Porque a gente fica tentando fazer tanta coisa ao mesmo tempo, e a ciência já mostrou que a multitarefa não existe. Ah, mulher é multitarefa. Não é. Ninguém é multitarefa. Você está fazendo as coisas mal feitas. Mal feito aqui, mal feito ali, não. Vale muito mais a pena quando você estiver jantando, janta. Quando você estiver tomando banho, toma banho. Quando você estiver na academia, fica na academia. Quando você estiver trabalhando, trabalhe. Né? Uma coisa de cada vez. E aí você vai conseguir chegar mais perto desse ócio criativo. Você coloca o despertador por 3 minutos e olha para o teto. Não faz nada, por 3 minutos. Mas aí deixa o celular no mudo. Não deixa a notificação, a barulhinha, porque em 3 minutos vem tanta notificação, vem tanta coisa. E você não vai fazer isso no trabalho também, né? Na hora do almoço, tá, Jéssica? Ela tá viajando aqui. Pode falar de ser na hora do almoço, na hora do livro. Mas ó, 3 minutos é mais rápido, eu volto pro café. Na hora do almoço. Mas é só para começar. Só para começar. Ou quando você chega em casa. Teve uma semana da psicologia que eu fui fazer meditação. Aí tive que ficar 15 minutos. Eu saí com a enxaqueca porque eu não estava fazendo nada. Gente, mas eles botaram para fazer 15 minutos só 15 para cara. minutos. Ah, Eu saí com uma dor de cabeça que eu fui comprar um remédio. Sério? Porque eu tive que ficar parada e 15 minutos. Gente, minha cabeça doeu tanto. Eu falei assim, gente. E pode falar, 3 minutos, se achar que está muito, coloca uns. A ideia é você ir subindo, entendeu? Eu fiquei com a cabeça estourando. Eu falei, nunca mais eu faço meditação na vida. Não sabia dessa Mas coisa. tem que ser progressivo. Tem que ser. Tratamento de choque não vai sem pensar. 3 minutos. Olha pro outro. Não vai pra nada. É o quê? Não, você pode pensar. Já tô sem problema. Não vai pra nada. Só desliga. Ah, é real. No celular, né? Da própria Samsung, não é? É porque eles têm um aplicativo para os colaboradores de saúde mental. Aí você tem como fazer terapia, tem exercícios, tem muitas coisas. Aí, Viu aí, ó. eu estou para fazer um estudo do Reals para trazer para vocês, para explicar o que tem. É que eu ainda não tive time, cara. 3 minutinhos sem telefone, vamos começar assim. Vocês já ouviram falar de Arquimedes quando gritou Eureka? Arquimedes, ele tinha um problema. O rei queria que ele solucionasse se aquela coroa tinha mesmo a quantidade de ouro que venderam para ele. Aí ele ficou pensando. Quando ele estava na banheira, num momento de ócio, relaxando, veio a ideia. E a ideia era justamente com relação à questão da água e tudo mais. Ele entendeu que se ele pegasse um bloco de ouro, que ele sabia que era ouro, e colocasse dentro da água e visse, né, quanto o volume de água caía para fora, aquele volume era o mesmo que se eu colocasse a coroa ali e caísse aquele volume de água para fora, significaria, porque os volumes eles são diferentes, né? Se eu pegar, por exemplo, um bloquinho de chumbo, desse tantinho assim, e botar, nossa, pesa pra caramba.
E é o mesmo volume de algodão. E eu botar, não pesa quase nada. Talvez dependendo da balança, nem consegue pesar quanto tem aquele algodão. Né? Então ele entendeu através disso, num momento de espaço criativo, que é esse ócio. A gente está num momento de muito querer fazer, mas é quando você para, quando você pausa, que as coisas na sua cabeça começam a encaixar, fazer sentido. Algumas respostas vêm, algumas coisas que você não estava conseguindo entender como fazer, vêm. Você vai esperando a resposta depois que passa a discussão. Exatamente. E aí dá uma raiva, né? Às vezes eu vou ter raiva com a pessoa. Eu tava pensando aqui, setembro de 2025. Aí começa, tudo de novo vem a briga. Então, ó, Esse coisa que você fez, você ficou 2 dias sem falar? Como é que foi isso? foram 3 dias e 3 noites. Sem falar com ninguém? Só que na verdade esse momento que eu vi dava uma palestra inteira sobre como foi qualquer dia a gente essa marca. vivência. Vamos marcar Quer pra dizer, vai contar. ficar em silêncio, né? Mas a proposta é essa. Como é que ela vai transmitir? Olha, ele vem com as perguntas, né, gente? Como que vai ser? Só que aí acabou que o retiro foi para uma outra pegada, Vocês mas eu entendiam que ia ficar vim com a quietinho? resposta. Mas você se propôs a ficar quieta. A pessoa que Sim. se propõe, ela nem vai. Não. Ela nem é surpreendida. Sim, Entendi. foi por outro caminho, porque o retiro ele era, vou contar rapidamente, ele era um A gente retiro não vai individual. Ele era individual, não era em grupo. Quando é em grupo, aí é regra, não pode falar. Eu ainda não fui ter esse retiro, eu quero ir. Mas esse, como ele era individual, chegou lá, haviam 3 freiras e eu, lá no Mosteiro de São Bento. Ali do lado do... Ai, gente, uma experiência incrível, assim, sabe? Até pra ti que ficou, não posso. Vá, faça essa experiência. E é individual, você pode ficar quantos dias você quiser. Dá pra ter uma 10 minutos depois eu 10 minutinhos, Mas aí você faz um preparo, igual você falou, você já sabe a intenção disso, aí você se surpreende, é muito bom. Mas Eu depois a gente já marca pego o telefone e coloco dentro de uma caixa assim, com um cronômetro, ó, só daqui a 3 dias, Mas aí você descobre que você consegue comunicar muito mais com menos palavras, sabe? Isso é fantástico. Porque você viver sem isso aqui, ó. Sim. Isso aí vai ser o eureka da minha E vida. a vida funciona, Menos palavras. Sim. Sem você tá vendo. Que foi o que eu fiz. Aí eu botei no modo avião, eu tenho um bebê, né? Não contei. Depois daquela perda, aí depois eu engravidei, a gente tem um bebê, um lindo, maravilhoso. Eu até vou dar uma foto depois, né, nesses slides, uma foto dele, 1 ano e meio, eu tô só até aqui, lindo, maravilhoso. E então é muito importante isso, esse espaço que vai trazer para você criatividade. Agora, cadê a pipoca? Ei, Peguem a pipoca. Uma pipoquinha só, pega uma pipoquinha só. Alguém me presta uma pipoca? Ai, Se eu for pra tua série, esqueceu de comer pipoca, eu vou dizer que até amanhã. Pega essa pipoca na sua mão. Aqui já tem Eu vou até ver. Deixa eu ver isso. Deixa eu ver. Olha para essa pipoca. Essa pipoca, em outro momento, ela foi só um milho. Eu quero fazer um paralelo entre essa pipoca e você. Ela era um milho, mas era um milho diferente, era um milho especial, era um milho muito específico, assim como você. E como era esse milho, ele era só uma promessa de pipoca. Tanto é que algumas outras pipocas que estavam lá, no mesmo lugar, na mesma temperatura, no mesmo ambiente, não se transformaram nessa delícia. Pipoca não é delícia, né? A gente não consegue parar de comer. E você tem esse potencial dentro de você. E no ambiente mental certo, porque não é o que está acontecendo fora, mas é o que está acontecendo dentro. Porque se fosse o que está acontecendo fora, todas as pipocas que eu botei para explorar se transformariam em pipoca. E não é isso que acontece. Então, o meu convite para vocês hoje é que você se lembre que você tem esse potencial. Coloque-se mentalmente no ambiente certo, com as 5 chaves que nós trouxemos aqui para vocês. A questão de você trazer o ócio para você, você ter esse protagonismo,
Você trazer para você essa noção de que cada problema pode ser colocado como um degrau e aí você se transforma nessa pipoca, que ela será só uma promessa e você começa a ver ao redor na sua vida tudo aquilo que você prometeu para você, que você prometeu para os seus familiares, que você prometeu no seu trabalho, vindo à tona e se transformando nessa deliciosa pipoca. Agora tá muito legal. Muito obrigada. A gente que agradece, né? É isso, gente. Eu desejo de coração que vocês se transformem nessa delícia de vida que vocês têm aí dentro de vocês. Eu acredito em vocês e espero que vocês também. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Vamos tirar uma foto com ela. Ah, gente, deixa eu pedir um favor, quem puder, eu vou adorar, assim, se puder sentar e falar assim, eu gostei muito da palestra por causa disso, disso, disso. Porque eu uso isso para depois mostrar para quem quiser me chamar para palestrar.